3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a vir conosco a estudar a Bíblia, a ver este alinhamento perfeito entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vir conosco vendo a história da salvação nos livros do Antigo Testamento, como ali já nos traz o protótipo, tipos de Jesus, como já nos traz a história mesmo da salvação, o plano de Deus para salvar a humanidade dentro de cada livro do Antigo Testamento. E no programa de hoje conversaremos sobre a história da salvação no livro de Juízes. Uau! Esse livro com tantas falhas, esse livro com tantos pecados expostos, esse livro em que muitos dos seus juízes, grandes homens em Israel, tiveram falhas e problemas tão graves. Vamos ver a história da salvação no livro de Juízes? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, é maravilhoso tomarmos a palavra de Deus e vermos como ela é perfeita. E vemos como Deus nos fala de maneira tão clara, de maneira tão sublime, de maneira tão forte, como Deus se revela nas Escrituras. Nós tomamos o livro de Juízes e vemos em todos aqueles homens e mulheres que Deus levantou na história de Israel para salvar o povo em momentos difíceis, em momentos de guerra, em momentos de opressão. Opressão pelas nações vizinhas. Por quê? Porque o povo tinha se distanciado de Deus. Porque o povo tinha deixado Deus de lado e estava buscando outros deuses. Então, agora na conquista da terra, assim que termina o livro de Josué, assim que acontece a morte de Josué, é necessário que a conquista da terra continue. Josué conquistou, vamos dizer assim, a grosso modo, toda a nação, mas havia ainda alguns pontos a serem conquistados. Havia ainda inimigos, pequenas aldeias, pequenas cidades, onde o inimigo ainda dominava. E nós vamos ver que Deus fala com as tribos que eles devem continuar essa conquista. E o livro de Juízes vai começar mostrando Judá indo à frente das tribos para conquistar a terra. E vamos ver que relação há entre Judá e a história da salvação. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Olha só, que honra para Judá. O Senhor diz quem vai conquistar, quem vai à frente da peleja, quem vai puxando todos os homens de guerra. Judá, a tribo de Judá. Deus escolheu Judá para ir à frente. Quando Moisés estava ali dirigindo toda a nação, cerca de 2 milhões de pessoas, quando eles acampavam formando uma cruz, com o tabernáculo no centro. Em volta do tabernáculo estavam os levitas e 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste, formando literalmente uma cruz. E quando eles marchavam, quando eles andavam, quando a nuvem de Deus se movia, Judá ia na frente. Judá era a ponta de lança e à frente. Judá é o 4º filho de Lia com Jacó, o 4º filho de Jacó. Rúben, Simeão, Levi, Judá.
Judá tem uma história muito diferente, uma história muito interessante, mas de Judá e Tamar vieram os gêmeos Perez e Zerá, e de Perez vem a linhagem de onde vai sair o Cristo, a promessa de Deus. E nós vamos ver a bênção que Jacó impreta sobre Judá, sobre o seu quarto filho. Lembrando que o nome de Judá significa louvor. Quando nasce Judá, Lia dá o nome ao bebezinho. Oh, seu nome será Judá, porque desta vez louvarei ao Senhor. Louvor. Judá significa louvor. Então, nas batalhas, vamos lembrar que sempre o louvor deve ir à frente. A exaltação do nome de Deus deve ir à frente. O reconhecimento de que é Deus que peleja por nós. É Deus que vai à nossa frente. É Deus que cuida de nós. A ponta de lança é Deus. Vamos ver aqui quando Jacó estava para partir desta vida, ele abençoou os seus filhos ali no seu leito. Em Gênesis 49, versículos 8 a 10, ele trouxe a bênção sobre Judá, dizendo: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Judá, teus irmãos te louvarão. E não só os irmãos de Judá, não só as tribos de Israel, mas em toda a terra, louvor ao leão da tribo de Judá. Jacó disse aqui que Judá é como leão, é como leãozinho. Quem vai despertá-lo? Como a leoa. O leão, ele caça, a leoa vai, traz a caça para os leõezinhos, e nós vemos que o leão é tido como o rei dos animais. Não há predadores dos leões no sentido pleno como os leões que atacam a todos os outros animais. O leão é tido como o rei da floresta. Judá, o estandarte dele, cada tribo tinha o seu estandarte, cada tribo teve o seu símbolo. E o símbolo do leão para a tribo de Judá foi dado por causa da bênção de Jacó. Jacó disse: Judá, teus irmãos te louvarão. Judá, você é como leão. E nós sabemos que Jesus descendeu da tribo de Judá. Jesus descendeu de Davi, filho de Judá, da tribo de Judá. E ele é o leão da tribo de Judá. João, na sua viagem ao futuro, podemos dizer, João, no Apocalipse, ele contemplou o trono de Deus. E ele chorava muito porque na mão direita do Senhor estava um livro totalmente selado, com 7 selos, e ninguém podia abrir os selos. E João chorava. Então, um dos anciãos disse: não chores, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E então, talvez João está esperando que venha o leão e ruja, e vem um cordeiro, como que tendo sido morto, e toma o livro e abre os seus selos. Ele é o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá. É Yeshua, é Jesus. Então nós vimos aqui que o livro de Juízes já começa dizendo: Judá vai à frente. Nós vamos ver que na bênção de Jacó, ele mostra Judá como aquele de onde vai sair o cetro, o governo, não apenas para Israel, mas para todas as nações da terra. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, no livro de Juízes, nós já podemos ver a história da salvação. E nós vamos ver que Deus, ele se revela com toda a sua força
na fraqueza humana. O livro de Juízes nos mostra homens que da fraqueza tiraram força. Homens e mulheres improváveis que se tornam campeões de Deus. Olha o que está escrito em Juízes 6, de 14 a 16, na história de Gideão. Está escrito: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus chama um homem que está malhando trigo no lagar. Para nós, às vezes, é um pouquinho difícil imaginar isto, porque aqui no Brasil não temos esta forma e hoje tudo é industrializado, são as máquinas que tiram o trigo, a sua palha e etc. Mas nos tempos bíblicos, nessa época aqui dos juízes, e durante muito tempo antes da era industrial, havia a eira, um quintal aberto onde pudesse bater o vento. E então ali eles colocavam aqueles molhos de trigo e malhavam o trigo ali. E com pedras e depois com a pá eles separavam o trigo da palha. Malhar o trigo no lagar precisava do vento, precisava de espaço. E ali estava Gideão num lugar pequeno onde se pisam as uvas para fazer o vinho e o suco de uva. Um lugar pequeno para malhar o trigo. Mostrava que ele estava com medo de alguma coisa, ele estava escondendo algo, ele estava com medo dos ladrões, dos midianitas que estavam assolando o povo naquela época. Mas Deus olha para Gideão e o chama de homem valente. Diz: olha, homem valente, Deus vai usar você para livrar Israel. Ele disse: como? Eu sou o menor na casa do meu pai, a minha tribo é das mais pobres, como eu posso livrar a nação? E Deus disse: olha, se eu estou com você, a vitória é certa. Deus é especialista em tirar força da fraqueza. Ele disse para o apóstolo Paulo que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus tem muito humor e Ele mostra aos grandes, aos fortes, como ao Golias, ao gigante, ao campeão dos filisteus. Ele mostrou que um adolescente, com uma funda e uma pedra, podia matar o campeão dos filisteus. Podia derrotar e matar aquele que ria de todo o exército do Senhor. Da fraqueza, o Senhor tira a força. E Ele usa Gideão. Ele usa Gideão, dá uma estratégia para Gideão, que vence com apenas 300 guerreiros. Ele vence um exército de 120.000 homens de guerra. Ele vence os exércitos mercenários dos midianitas e dos povos do Oriente. Mas nós vamos ver esta fraqueza aparente no Messias, em Jesus, Yeshua de Nazaré. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 a 25. Nós lemos assim. Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo diz: nós pregamos Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo ali na cruz. Na cruz não se podia fazer nada, suas mãos estão pregadas com pregos.
Suas mãos estão pregadas com cravos. Seus pés estão fixos com cravos também. Ele não pode descer da cruz. Ele está ali fraco, definhando e entrega a sua vida ali na cruz. Mas é através da cruz que Jesus vence o pecado, Jesus vence Satanás, Jesus vence a morte. Ele é a primícia dos que dormem, dos que morrem. Ele é o primeiro a ressuscitar e Ele ressuscita pelo seu próprio poder. Pelo seu próprio poder, o poder do Espírito Santo, o Espírito de vida em Cristo, o ressuscita dentre os mortos. Aparentemente o Senhor está fraco. Aparentemente o Senhor está derrotado. Aparentemente o Senhor está imóvel, não pode fazer nada. Eles gritam, desce da cruz se tu és o Filho de Deus. Desce, salva você e a nós também. Mostra que tu és o Filho de Deus, mostra o seu poder, desce da cruz. Aparentemente, ele está derrotado. Só aparentemente, porque ali na cruz e através do seu sangue, através da cruz, Jesus vence todos os inimigos do ser humano. Jesus vence a todos ali na cruz. A mensagem da cruz é a mensagem de vitória, é a mensagem de poder, é a mensagem da força. E nós clamamos pelo sangue de Jesus. O inimigo bate em retirada, porque este sangue nos garante vitória. Aleluia! Nós vemos então que Deus usa as coisas fracas e loucas para confundir as fortes. Nós vamos ver aqui na história de Sansão, como Deus usa Sansão e também usa o seu humor para vencer os inimigos. Olha então o que está escrito em Juízes 15, de 14 a 19, na história de Sansão. Diz assim: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse, uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até ao dia de hoje. Sansão venceu 1000 homens. Imagina, Sansão vem amarrado com cordas. Seus próprios irmãos, seus próprios patrícios o amarraram. Ele disse, olha, eu vou deixar vocês me amarrarem se vocês me prometerem que não vão me matar. Eles disseram, não vamos tocar em você, só te amarrar e entregar para os filisteus. E Sansão vai, amarrado. Os filisteus estão jubilando, pegamos o nosso inimigo, campeão de Israel. Mas Sansão olha ao redor, chegou o momento, ele arrebenta aquelas cordas como se fosse um barbantinho queimado, um fio queimado. E ele então encontra uma queixada de jumento fresco. O osso da mandíbula do ser humano e dos animais, dos mamíferos, né? É o osso mais forte do esqueleto. Ele pega aquela mandíbula e sai desferindo golpes. Imagina, tinha gente com lança, tinha gente com dardo, tinha gente com espada, tinha gente com tudo que era instrumento de guerra. E Sansão com uma queixada de jumento. Ele matou
1000 filisteus. Foi juntando um montão de gente, um montão de corpos. E Deus deu a Sansão a vitória. Nós sabemos que a nossa vitória está no Senhor. E Jesus nos dá o maior poder que um homem pode ter. O poder de Deus. O poder do Espírito Santo. E Jesus é o doador do Espírito Santo. É Jesus quem nos dá o Espírito Santo para que da nossa fraqueza possamos ter força. Vencer o inimigo, vencer o pecado, vencer as trevas, vencer todas as vicissitudes da vida. Olha o que está escrito em João 7, de 37 a 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Bem, você viu que na história de Sansão, depois que ele terminou aquela grande façanha, depois que ele derrotou os filisteus, depois que ele assinou a derrota dos filisteus naquele montão de corpos mortos por uma queixada de jumento, Sansão teve grande sede. E ele disse: Deus, eu vou morrer de sede. Foi muito esforço para um corpo humano lutar sozinho. Seus braços deveriam estar exaustos, seu corpo estava sedento, ele deve ter suado muito. E a sede, sabemos que ali na cruz Jesus disse: tenho sede, porque Jesus estava representando a raça humana e o que o pecado faz. Tenho sede. E nós vimos que na história de Sansão, Deus respondeu à oração dele. Ele disse: Deus, eu já fiz aqui um estrago no meio do inimigo, agora estou com tanta sede, eu vou morrer aqui e eles vão zombar de mim. E o Senhor abriu ali na cavidade em Leí, o Senhor fez jorrar água. Sansão bebeu aquela água, recobrou as forças. E Sansão, a partir de então, julga Israel por 20 anos. Ele bebe aquela água. Jesus ali na cruz, ele venceu o inimigo por nós. O seu sangue foi derramado. A sua morte na cruz do Calvário trouxe o perdão para os nossos pecados. Venceu o inimigo, venceu a morte, acabou para o inimigo, porque agora temos Cristo como Salvador. Mas não fica por aí. Jesus sobe aos céus e envia para nós a água da vida. Ele envia para nós o Espírito Santo. Ele disse: olha, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ele não só nos deu a vitória, mas ele nos deu a água que nos recobra, que nos dá força e vida. Seu Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo? Você tem tido vitória na sua vida? Você, na sua fraqueza, tem experimentado a força e o poder de Deus? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu venho em toda a fraqueza do meu ser, mas eu venho com fé, sabendo que o Senhor é grande, forte, fiel, sabendo que o Senhor é Deus e me entrego a Ti. Sou Teu a partir de agora, corpo, alma, espírito. Eu me entrego a Ti. Toma minha vida em Tuas mãos. Dá-me a Tua graça, Teu favor, Tua salvação. Perdoa os meus pecados, lava-me completamente de todo o mal, dá-me um coração puro e que eu tenha vitórias e possa alegrar o Teu coração. Na Tua força, no Teu poder, eu possa viver de vitória em vitória
de triunfo em triunfo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus é bom. Experimente cada dia andar com Ele, viver na sua presença e fazer a sua vontade. Experimente amar o Senhor acima de tudo. Experimente a vitória que Ele nos dá. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.